Amém. Deus abençoe, irmãos. O Senhor continue nos abençoando. É bom estar aqui de novo, mais uma vez na casa do Senhor, para mais uma santa ceia do Senhor. Vamos iniciar cantando o hino 168, 168, pelo sangue. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Meus pecados carregou e da culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. És um grande pecador do Calvário, o Cordeiro mal e ofereceu graça tal no Calvário. 170, tá bem pertinho aqui. Oh, não consista tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre.
Vou dar um aviso aqui, irmãos, que no próximo final de semana a gente vai ter ali em Campinas uma confraternização entre todo o campo ali dos pastora Cleomar assiste e das igrejas irmãs ali que pastores que foram consagrados para o pastor Cleomar. Então a gente vai ter ali um final de semana de confraternização, todos juntos ali em Campinas, né? Se os irmãos puderem assistir, vai ser uma bênção. E também eu queria dar um testemunho aqui, irmão, pastor, assim, permitir. Há uns 15 dias atrás eu sofri um acidente, a carretinha caiu na minha cabeça, em cima de mim, bateu no meu ombro e na cabeça, cortando, deu 5 pontos. E eu fiquei até desmaiado no chão. E logo fui socorrido ali pelos vizinhos, pela minha esposa ali. E assim, meio que ainda desorientado. E o pensamento só vinha assim, mas e agora? Aí minha esposa falou assim, eu já liguei para o irmão Alan ali, ele já pediu para o pastor estar orando por você. Bom, ali já cessou toda a dúvida, ali cessou todo o temor que tinha ali. Para mim, se partisse naquela hora ali, para mim ia ser lucro. Só de falar assim, ó, o pastor já vai estar orando por você, ali já confortou o coração. O pastor ele sempre fala assim que você tem que crer, senão não ocupa seu tempo pedindo oração. Não ocupa o tempo do pastor, do pregador. Então você tem que crer na oração. Ele fala assim, a Bíblia diz assim, maldito é o homem que crê no outro e faz dele seu braço forte. Mas ali nós temos um pastor. Aqui nós temos um pastor. Nós temos uns irmãos aqui que podem orar uns pelo outro. Então, creia. Quando pede oração, crê. Crê que vai receber. Crê que vai ficar bem. Então, isso conforta a gente. Sabia assim, o pastor já está orando por você, então já estava confortado ali para mim, já estava. Foi feito raio-x, foi dado ponto e fez ressonância. Eu falei que deu agora, mas tudo tranquilo, não deu nada, tudo em ordem. Eu falei, louvado seja Deus, mais uma vitória. Aí eu até deixei aqui, o pastor permitiu, eu vou ler um parágrafo aqui de uma mensagem, possuindo todas as coisas. Parágrafo 9, essa mensagem, ela já não sai mais da minha Bíblia. Diz assim, ó. Lembro-me da visão do Senhor não faz muito. Lembra-se que a contei aqui? A doçura do Senhor naquela manhã disse, seja o que for, não tema. Aonde for, ou o que aconteça, pois a infalível presença de Jesus Cristo está com você aonde quer que for. Então, ele não pode. Satanás não pode me matar até que Deus diga está consumado. Entenderam? Ele pode tentar, mas nunca conseguirá. O irmão Brando estava falando do relato do acidente que ele teve no olho. A arma explodiu no rosto dele e Deus, tendo misericórdia, o próprio médico falou, irmãos, é Deus que está cuidando, porque senão você ia encontrar só daqui para baixo, profeta. Mas aí ele lembra aqui, ó, lembra da visão. Ele fala, então Satanás não pôde me matar até que Deus diga, está consumado. Então, temos que crer nisso. Temos que crer. Enquanto Deus não falar, está consumado, Satanás não pode te tocar. Ele pode até tentar. E ele vai tentar. Mas não conseguirá. Amém? Irmão,
Então vamos orar. Se tiver um pedido de oração aí, faça com o levantar de uma de suas mãos. E ore também pela essa confraternização que vamos ter aí no próximo final de semana. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Embora, Deus, não semos merecedor, mas o Senhor estendeu sobre nós a Tua graça, ó Pai. E essa graça é estendida a cada um dos que creram, ó Pai. Todos que creem na Tua palavra, ó Deus. E que pode, Senhor Deus, mostrar isso, Pai, de acordo com as Tuas mãos levantadas no santuário, ó Deus. Nós, como a igreja do Deus vivo, ó Deus, nós intercedemos, ó Deus, pelaquela confraternização, Pai, que teremos no próximo final de semana ali, Senhor Deus, sob a direção do nosso pastor Cleomar Borges, ó Pai. Que o Senhor unja ele, ó Pai. Que tudo esteja debaixo da sua santa mão poderosa, ó Pai. Pois te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Não consenti que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Amém, amém. E agora vamos receber o mais importante para nós, que é a pregação da palavra sob o toque de somente crer. Vamos receber o pastor Aparecido Vital na plataforma. Senhor Jesus, damos graças a Ti, ó Pai, por mais esta oportunidade de nos reunir, ó Pai bendito, para ouvir a palavra, para expressar a palavra, para termos, ó Deus, mais um culto de adoração desta feita, Senhor, mais uma santa ceia. Senhor Jesus Cristo, sê conosco, Pai. Com o Senhor no barco tudo vai bem. Que possamos ter, ó Deus bendito, uma sequência abençoada. Quando terminar este culto nesta noite, que possamos todos sentirmos alimentados, ó Pai, pela palavra de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podemos dizer boa noite, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Ainda não é noite, mas já consideramos. Antes de entrar no sentido da palavra, irmãos, eu quero expressar que não temos ainda uma separação assim para vamos dizer assim, um escritóriozinho de atendimento. Mas a igreja tem o direito todos os tempos de quando precisar de uma orientação, às vezes uma orientação pastoral, no sentido, então a igreja deve ter esta liberdade. Então, por exemplo, aqui ao lado, no canto, ali perto do bebedouro,
de todas as formas. Quando irmãos e irmãs tiver uma necessidade de uma palavra de orientação, alguma coisa, tenha a liberdade. Ainda que num culto que nem esse que nós chegamos já em cima da hora, mas mesmo assim não tira o direito da igreja. E então, graças a Deus por tudo. Quando ninguém, vamos dizer assim, tem necessidade de uma palavra de orientação, alguma coisa, é porque, graças a Deus, tudo vai bem. Graças ao Senhor Jesus. E a coisa mais importante que tem é isso aí. Nós descansar as nossas vidas no Senhor. Glória a Deus. Vai ter, irmãos, conforme eu já expressei da outra vez, um culto, 3 dias, né, irmão, especial, 3 dias, começa sexta-feira, é isso? De especial em Campinas. Então, se algum dos irmãos ou irmãs, ou todos, tiver o desejo de ir, tiver a condição de ir, seria simplesmente importante. Teria ser abençoados. E também será transmitido, né? Talvez a gente vai levar o computador para ver se melhora mais o sentido de manusear, mas pelo celular, né? Hoje Deus tem providenciado esse meio que faz parte. É a ciência, é da árvore do bem e do mal, mas a igreja com o Espírito Santo usa para o bem. Glória a Deus. Vamos ler as escrituras anunciadas no São João capítulo 5, versículo 24. Antes da leitura, eu quero expressar ainda também que a gente está no pensamento de ter um trabalho evangelístico aqui, e tem alguns evangelistas que querem vir para nós ter, não sei se talvez nós viríamos numa sexta-feira, a gente já está aqui, não sei o dia que for programado, então, mas nós estamos nesse pensamento. Eu peço que a igreja ore nesse sentido, para que Deus possa abençoar, né? De repente Deus pode até trazer mais almas para a vida. Glória a Deus. E até pensando nesse sentido de a gente hoje ir para hotel, tudo é um tanto difícil, né? E não quero dizer difícil, no que pudermos economizar. Então aí eu comprei 3 colchãozinhos e até do meu jeito lá, eu fiz uma capa plástica para cada um deles para evitar poeira, né? Aí eu peço ao irmão Rafael que a gente vai pôr esses colchão aqui, eles permanecer aqui. Porque vamos supor, um dia que de repente nós resolve vir amanhecer aqui, não tem que, irmão, leva o colchão, põe lá, o celular não pegou, não deu certo. Então, como tem essa programação evangelística que vai precisar de mais colchão, inclusive o irmão Rafael disse que tem 2 na casa dele, que num caso de precisão assim, poderia emprestar. Então, eu já providenciei de trazer esses 3, pensando nessa finalidade e também nesse sentido, no dia que precisar da gente, às vezes, até pousar aqui, já está no jeito. Né? São João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Repetindo a última parte do versículo. Não entrará em condenação, mas passou da morte para
a vida. Senhor Jesus Cristo, pedimos humildemente, Pai, aqui estão almas que têm crido, Senhor, no que significa a palavra de Deus. Isso os identifica como ovelhas do Senhor. E ovelha só alimenta de alimento de ovelha. E este alimento, Pai, não procede do homem. Que o Senhor possa, meu Deus, por graça e misericórdia, não olhar para as falhas do homem, a negligência, Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor possa olhar para cada coração, cada alma, Senhor, presente, que inclusive, segundo a programação, estará participando da Santa Ceia do Senhor. Que o Senhor possa olhar para cada um, Senhor, e dar aquela porção que vem ajudar a cada um. No nome que está acima de todo nome, pedimos essas bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentar-nos. Eu fico contente da igreja, assim, tão amavelmente, aceitar o parecer da gente, de, como hoje, Santa Ceia, a gente começar o culto mais cedo. Isso favorece para mim, irmão Edivaldo, que tem que viajar essa distância. Nós não estamos fazendo isso sentindo uma carga pesada. Não, pelo contrário. Pelo contrário, Senhor, em meio a tantas pessoas, obreiros, que poderiam estar ungidos com ministério pastoral, ungido com o ministério de diaconato. No entanto, o Senhor escolheu nós. É um privilégio. É um privilégio, enquanto Ele poderia ter escolhido outros. No sentido pastoral, por exemplo, eu diria, com muito mais capacidade do que essa figura aqui que se encontra. E, no entanto, Ele tem dado essa graça para a gente fazer. Então, fazemos com todo prazer, com todo prazer. Graças a Deus. E difícil foi para ele, mas ele não se esquivou. Não. Ele sabia que você, minha irmã, você, meu irmão, vocês creriam. Então, em outras palavras, eu dou um jeito. Custa o que custar, eu dou um jeito. E esse jeito, você sabe como que foi? Como Isaías profetizou. Ele foi cortado da terra dos viventes por amor a nós. Essa vida humana aqui que nós temos, podemos casar, criar família e assim sucessivamente, ele poderia ter feito. O irmão Bruno disse que ele podia ter casado. Mas ele diz, por amor a eles, eu santifico a mim mesmo. Então, irmãos, nós somos triunfantes, nós somos agraciados, nós somos regenerados, nós somos purificados, tal como o pastor Cleomar leu da mensagem do irmão Brano, expressou esses dias que, através do sangue dele, tendo o sangue dele nas nossas vidas, nós ficamos mais inocentes do que um bebê. Então veja, tudo isso nós temos por representação. Por representação. Ele veio e tomou o meu lugar, o seu lugar. O nosso lugar. Veio e tomou o nosso lugar. Embora nós estivéssemos com a palavra dele nas nossas mãos, nas nossas vistas, por que não dizer no nosso coração, mas mesmo assim não demos conta. Então ele, sabendo que você, meu irmão, minha irmã, trazendo para o nosso dia, ele sabendo que você creria no irmão Brana como Elias prometido de todo o coração, nada barrou
Nada. Então somos sim triunfantes por Ele, por representação. Então essa última parte do versículo: não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. É fácil ler, é fácil ouvir, mas raciocine o significado. É fácil ler, é fácil ouvir, mas raciocine o significado. Nunca mais morte. Não é num reino. Ai, hoje eu estou com uma pontada aqui, hoje eu estou com dor de cabeça. Não. Não. É só alegria, é só felicidade, é só gozo inefável. A ponto de Paulo dizer: foi até o terceiro céu, viu coisas inefáveis que nunca subiu ao coração do homem. Isto está esperando por simplesmente agora ver na Bíblia Sagrada a promessa de um restaurador. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará. Então já começa por aí. O que significa a palavra restaurar? Então já vamos raciocinar o significado: restaurar. Aí voltamos lá para o princípio, na era apostólica. O Senhor Jesus Cristo, depois de instruir, ainda disse, em outras palavras, assim: não estão preparados, não. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto você será revestido de poder. E eles esperaram. Atos 2, verso 4: e todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca errou na vida, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Agora então, um corpo que recebe Ele, recebe o Espírito Santo, esse povo vai andar em linha reta. Só que como o inimigo é terrível, sorrateiramente, ele começou com meios argumentos lá no comecinho. Tudo bem, esse povo aí está curando os enfermos, esse povo aí está ressuscitando os mortos, esse povo aí, olha, é uma coisa sobrenatural. Mas espera aí, são simples demais, falando palavras erradas, não tem uma gramática, não tem. Vamos ajudar, vamos criar aqui um seminário, uma teologia, vamos educar esses pregadores, para que quando o prefeito, o doutor fulano de tal, que nunca pensou o que é novo nascimento, vinha assistir, nós não vamos ficar envergonhados. Sabe o que foi isso? O diabo, o inimigo de Deus, vindo sorrateiramente para marginalizar a menina dos olhos do Senhor Jesus Cristo, a noiva eleita, predestinada para a vida. Mas Ele, que é rico em misericórdia, falando-se para o tempo do fim, que é a conclusão de tudo, Ele disse: na verdade, Elias virá primeiro e restaurar, então é voltar lá. Nada de espírito nicolaísmo, nada de espírito de jezabelismo, balanismo, nada disto. É o novo nascimento, é o batismo com o Espírito Santo. E essa noiva está se ataviando. Irmãos, quando que uma promessa de Deus na Bíblia, que chegou ao seu devido tempo de cumprimento, falhou? Nenhuma. Então a promessa do arrebatamento, as bodas do Cordeiro, 1000 anos aqui, que nem mesmo o trono do julgamento não vai ser implantado nesse tempo, porque é descanso, trazendo para o natural um símbolo para explicar o espiritual, nada de carne, símbolo, tipo perfeito,
a lua de mel do rei com a rainha. O Senhor Jesus Cristo com a noiva aqui no Éden restaurado. Quando Israel veio para o Egito, foi colocado no melhor lugar na terra do Egito, Gósen. Então veja, agora vem o Senhor Jesus Cristo com essa igreja simples, que crê na palavra. Vem o Senhor Jesus Cristo com ela aqui para o milênio, depois disto aqui purificado. Depois disto aqui purificado. Irmãos, não tem palavra expressar a altura da glória prometida a quem crê no Senhor Jesus Cristo, nas bases de sua palavra. É glorioso. Meu Senhor Jesus, não podemos perder. Mambrana fala na mensagem Crendo em Deus, a partir do parágrafo 93. E aquela alma é da mesma forma até que a alma morra. Então nasça novamente de Deus. Então aquela alma não pode morrer. Vou ler o parágrafo anterior aqui. Isto do lado de fora é pecado. Carne. Você sabia disto? Você sabe que seu corpo é pecado? Essa é a razão pela qual não tentamos aperfeiçoar esse corpo. Ele é pecado. Você sabia disto? Ele foi nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. E aquela alma é da mesma forma. Esse corpo é pecado. E aquela alma é da mesma forma. A alma que pecar esta morrerá. Qual que não pecou? Romanos 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão todos da glória de Deus. Então esse corpo, parte humana, física, é por isso que a Bíblia diz que carne e sangue não é do reino de Deus. Por isso que vai ser transformado. Então veja, agora aquela alma é da mesma forma, o Mambrana está dizendo aqui, aquela alma é da mesma forma até que a alma morra. Então nasça novamente de Deus. Então aquela alma não pode morrer. O novo nascimento agora. A alma que pecar morrerá. Mas aquele que crer em mim tem vida eterna. Aquele que crer em mim, trazer isso para os nossos dias. Não enjoamos de pronunciar isso. O que é crer nele? E Jesus respondendo disso, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aquele que crê em mim. Uma vez eu falei para um cristão da denominação cristã do Brasil. Ele, olha, eu não creio, eu só creio em Jesus, eu só creio em Jesus. Falei, senhor, está falando, se isso aí fosse a verdade, o senhor estaria abraçado com essa mensagem. Que foi ele quem falou. E Jesus respondendo disse, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Está vendo? Se o senhor crê, conforme o senhor estava falando, o senhor estaria, eu citei esse termo, o senhor estaria abraçado com essa mensagem. Mas aquele que crer em mim tem vida eterna. Isso é tempo presente, tem. Se você creu, para as pessoas mais idosas, há 40, 50 anos atrás, 60, 35, o que foi, naquele dia que você creu, pronto, ali já é o termo presente naquele dia, tem. Se é uma coisa no natural aqui, nós não queremos perder uma coisa de valor que às vezes vem ao nosso alcance. E agora a vida? Agora a vida é eterna. Tempo presente, tem. Se crer hoje e ser batizado, crer, não é só dizer que crê, mas não crê. Crer é reconhecer que isso aqui é a palavra dele e mergulhar nisso de coração. Isso significa crer. Estou crendo nisso.
O Senhor Jesus diz que faz tempo que eu não leio essa escritura, mas vou citar, nem que seja um pouquinho superficial. Se alguém sabe que tem um tesouro num determinado lugar, ele vai, vende tudo que tem, procura comprar aquele lugar para possuir aquele tesouro. E agora, irmãos, nós recebemos o maior tesouro que pode existir, a revelação da vida eterna, passando da morte para a vida. Quem falou foi quem pagou o preço, nosso Criador e Salvador. Ele diz que quem crê tem. Mas aquele que crer em mim tem vida eterna. Então existe uma vida imortal vivendo naquele corpo. Agora, isso é como uma corrente vindo do céu. Agora, isso é como uma corrente vindo dos céus. Por que essa luz está acesa? Por quê? Porque vem uma corrente elétrica aí. E agora isso aqui, vida, é como uma corrente vindo dos céus. Como o âmago do lado de dentro do homem. Agora, esta é a parte que é religiosa. Aquilo opera esse corpo. Mas antes que esse corpo possa alguma vez se tornar perfeito, o Espírito o trará em submissão a Deus. Queremos ter o nosso corpo perfeito, mas então como eu vou fazer? Eu vou fazer isso, vou estudar isso, vou treinar isso. Não, não, não. É crer nele e fazer o tudo para reter ele em nós, porque é ele que vai nos levar a ser perfeito e fazer-nos nós, repetindo aqui, graças a Deus que isso é vindo direto de Deus através de um profeta prometido para esse dia, o qual tinha só um determinado povo, uma minoria predestinado para crer, dos quais você, meu irmão, você, minha irmã, faz parte. Mas antes que esse corpo possa alguma vez se tornar perfeito, o Espírito o trará em submissão a Deus. O Espírito o trará em submissão a Deus. O que é submissão? Obediência, obedecer. O Espírito o trará em submissão. Então, se o Espírito nos traz em submissão a Deus para nos levar a esse corpo perfeito, então nós temos que fazer tudo para ter esse Espírito. Voltando nas Escrituras, arrependei cada um de vós ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, passou. Vida suja acabou, foi para debaixo do sangue, acabou, separou. E receberei o dom do Espírito, esse que nos leva à perfeição. E recebereis esse que nos leva à perfeição. Então não é a força do homem, não é a santidade do homem, não é o homem fabricando nada, é o homem crendo e decidindo. Se o médico receita um remédio, uma determinada receita muito boa, e nós vamos e compramos o remédio e colocamos na parede, quer dizer, na partilheira, não vai surtir efeito nenhum, tem que tomar o remédio. Mas antes que esse corpo possa alguma vez se tornar perfeito, o Espírito Santo o trará em submissão a Deus para formar você. Ei, irmão Brana, o Espírito Santo, antes desse corpo se tornar perfeito, o Espírito Santo nos traz em submissão a Deus para formar nós, para formar você. Ele lutará todo o tempo, constantemente,
Paulo disse: nunca conseguiremos mais do que ele. Vê? Paulo disse: quando faço bem, então o mal está perto de mim. Sejam, há uma guerra constante, a carne contra o espírito. E aqui vai você olhando para a carne. Esse olhando para a carne, irmãos, representa tudo o que passou. Não sei se vou ler aqui mais aqui na frente, eu estava lendo, meditando. Então, quando a gente recebe isso, nunca mais tem o desejo de pecar. Não tem o desejo de pecar. E eu pensei, mas essa natureza humana está aqui. Fui lá para os tempos primórdios, quando a gente não tinha conhecimento cristão. Eu pensei, eu gostava, o velho eu, gostava de uma cerveja. Gostava de uma cerveja. Vinho, às vezes vinho na geladeira. O paladar está aqui. Mas eu passo em frente a um bar ali, nem lembro que existe. Nem lembro que existe cerveja. Nem lembro que existe cerveja. Não tem mais desejo de pecar. Irmão Branda está falando, eu não sei se eu li mais na frente, mas a própria Bíblia disse isso. Nós estávamos num estabelecimento, num lugar que estava lá a televisão de jogo. Lá o velho Edivaldo foi jogador de futebol. Eu não sei nem se ele viu o quadro lá, as pessoas jogando. Não sei nem se ele viu. Então, a natureza está aqui, mas nós não temos desejo disso. O nosso desejo é que a vida que nós levamos agrada ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que viu que nós não tínhamos condição, veio e fez por nós. Então, o nosso desejo agora é agradar. A natureza está aqui. Só que ela está submissa ao Espírito que é vida. Aqui vai você olhando para a carne. Se a pessoa, a mulher de Ló, a ordem dos anjos era que eles não olhassem para trás. Mas ela teve que dar aquela olhada. Transformou-se numa estátua de sal, a qual diz que se tira uma parte, aquilo cresce de novo, está lá. Aqui vai você olhando para a carne. O médico disse, veja, quão pecaminoso. Então você não pode servir a Deus. Você tem que colocar de lado seus sentimentos. Deus nunca lhe deu aqueles sentidos para confiar nele com eles. Deus lhe dá o seu espírito para confiar em você. Para confiar nele. Seus sentidos são apenas para entrar em contato, visão, paladar, tato, olfato, audição. Mas, para você mesmo, é aquele Espírito que vive em você. Tudo aquilo que você vê que vai agradar ao Senhor é aquilo. É dia de culto, nada me segura em casa. Chegou uma mensagem nova, não vejo a hora de eu pegar ela e chegar até o último parágrafo. Alimentar o Espírito. Oh, mas espera aí, surgiu uma música ali que é um pouquinho diferente, sai um pouco da rotina, é animadora. Não é música sacra, não me serve. Temos um espelho, Goiânia. Irmãos, há anos atrás, eu vim em Campinas, fui a Campinas visitar meus filhos, e o pastor daqui da região, naquele tempo viajava muito, e um dos meus filhos disse, o pastor está em Jundiaí. É Jundiaí? Ué, não é Jundiaí não, eu acho que era outra cidade, lá pertinho de Campinas. Vamos assistir? Falei, vamos. E eu fui.
com meu filho, fomos assistir. Pastor Luiz Mendes. E eu notei o ritmo diferente nos hinos. Notei um ritmo diferente. Pensei, meu Deus, não está hinos sacros como temos aprendido. Dentro de pouco tempo ficamos sabendo que ele se separou do companheirismo. Então é o espírito da coisa, meus irmãos. É o espírito. Agradar ao Senhor Jesus. Nada de novidade. Esse tempo lá em Birigui surgiu uma conversa. Eu tenho uma pessoa aí que ora, não sei o que tem, cria ouro na boca. Eu falei, quer saber de ouro na boca, coisa. Vacinei a igreja quanto podia. Pronto, não. Queremos saber se são cheios do Espírito Santo. Isso é o que a igreja deve ter o maior desejo. Porque selado com o Espírito Santo, irmãos, estamos na eternidade. Essa eternidade que, meu Deus do céu, Mombrana diz que o Senhor Jesus Cristo encaminha ao Gólgota, nem mesmo parecia um ser humano. De tanto sofrimento, apanhando, sendo chicoteado, apanhando, sofrendo. Mas por quê? Quem pecou foi eu, não foi ele. Só que ele viu que não tinha outro jeito. Deus deu me salvar, porque eu não dava conta mesmo. Não dava conta. E tinha que pagar o preço, E agora vem um diabo. Quantos assistiram à escola dominical de Campinas hoje? Levante a mão. Então. Glória a Deus. Pastor Cleomar falando, veste alguém lá criticando os trajes das irmãs. Espírito do diabo criticando os trajes das irmãs. Estão falando veste de velha. O pastor Cleomar concluiu dizendo, só tem 2 tipos de traje de roupa. Roupa de cristão ou de sodomita. Então, é os 2 tipos de trajes que tem. Aí, então a pessoa escolhe. Você tem que colocar de lado seus sentidos. Deus nunca lhe deu aqueles sentidos para confiar nele com eles. Deus lhe dá o Espírito para confiar nele. Seus sentidos são apenas para entrar em contato, visão, paladar, olfato, audição. Mas, para você mesmo, é aquele Espírito que vive em você. E quando esse foi restaurado, e o velho homem morreu, e o novo homem nasceu novamente, essa é uma parte de Deus. Então você se torna um filho de Deus, um rebento do Criador. Então você pode crer nas coisas impossíveis, porque você é formado de Deus, que obra milagres. Você é parte dele. Então veja, quando esse foi restaurado, o velho homem morreu. E o novo homem nasceu novamente. Essa é uma parte de Deus. Meu saudoso pai chamava Joaquim Vital da Silva. Eu nasci dele. Por que eu sou filho dele? Porque eu vim dele. Nasci dele. Então, humanamente falando, que ele era, eu sou. Agora o irmão Branco está dizendo aqui, quando você foi restaurado, o velho homem morreu. E o novo homem nasceu novamente. E o novo homem nasceu novamente. Essa é uma parte de Deus. Então você se tornou filho de Deus. Então veja, o velho homem nasceu, morreu, nós nascemos de novo.
Então essa parte de Deus em nós, então nós tornamos filho dele. Filho dele. Por que que na igreja opera o sobrenatural? Como no ministério do Mombrana, em outras palavras, vem mostrando que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Milagre, milagre. Porque em Deus está o milagre, está o poder sobrenatural. Está o poder sobrenatural. Veja aqueles hebreus, quando jogados na cova, antes deles caírem lá embaixo, Deus já tinha saído do lugar dele, passou pela árvore da vida, veio e acudiu eles antes deles serem queimados. Poder sobrenatural. E quantos milagres? Elias lá no monte, homem de Deus, desça da montanha. Se eu sou homem de Deus, desça fogo dos céus e consuma você com os seus 50. Isso repetiu por mais uma vez. Então, por quê? Porque o poder sobrenatural está nele. Ele chamou esse mundo à existência e isso veio tomar lugar. Eu creio que é a mensagem, a sempre presente água da rocha, que o Mombrana disse que na igreja está o poder de criar um mundo à parte e viver nelas e viver nele. Se ela quiser, mas isso está controlado por um sentido de fé. Por quê? Se ele chamou o mundo à existência, e uma parte do que é ele está aqui no povo, então tudo que estava nele está no povo aqui. Deus em Cristo. Cristo foi o elo que ligou a igreja a ele. Deus em Cristo, Cristo na igreja, a igreja no Éden restaurado. Então somos filhos e filhas de Deus mediante o novo nascimento. Mas quando você mesmo... Mas para você mesmo é aquele espírito que vive em você. E quando esse foi restaurado, o velho homem morreu e o novo homem nasceu novamente. Esse é uma parte de Deus. Então você se torna um filho de Deus. Todo ser vivente, carne aqui, todo ser vivente, seja nós humanos, animais, ave, o que for, quando um é filho daquele, então ele é parte daquele, é aquilo. Então você pode crer nas coisas impossíveis, porque você é formado de Deus que obra milagres, você é parte dele. Teria sido natural para mim beber ou beber, meu pai bebia, seria natural para mim usar tabaco, meu pai usava, minha geração antes de mim usou. Alguém diz, por que você nunca fumou nem bebeu? Bem, quando eu era apenas um garoto, antes de eu entrar nisto, o Espírito Santo desceu e disse, você não faça isso. Eu estava lendo isso e pensando, irmãos. Lá o anjo foi, apareceu com o Mombrana e disse, não faça isso. É certo que o Mombrana tinha uma obra para ser feita através dele. Mas a igreja tem essa obra de receber o que ele recebeu e ela viver isto. Então, quando vier diante de você, Deus enviou um profeta, e esse profeta diz que nós temos que ser batizados no batismo original bíblico. Então, não faça isso mais, foi Mombrana lá recebendo. Mas para nós foi crer na palavra, arrepender dos nossos pecados, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e então o Espírito Santo toma conta, e não é nós fazendo a vida cristã. É o Espírito Santo em nós. O que nós temos que fazer é dar água para o camelo, como Rebeca deu. Bem, quando eu era apenas um garoto, antes de eu entrar nisto, o Espírito Santo desceu e disse, não faça isso. Aí está a conversão. Veja você, no princípio. E mesmo lá atrás,
Antes daquilo, na manhã que nasci, quando o anjo de Deus se colocou onde eu estava, aquela semente, enquanto estava no chão, foi mudada de carrapicho. Não vê você o que quero dizer? Você compreende o que quero dizer? Então ali há um espírito, e dali está a vida. E o Espírito Santo quer fazer isso, parece um mundão. Mas ele abre a porta? Não abre. Fecha a porta. Não, eu já sou religioso. Não, eu já pertenço a tal igreja. Eu já pertenço. Um monte de desculpa. Igual aquilo. Vai pelos valados, traz aqui. Senhor, feito está. Um comprou um campo, o outro casou, o outro não sei o que lá mais. E cada um tinha uma desculpa. Aí ele disse, vai pelos valados, traz os coxos, os mancos, os aleijados, que é uma coisa certa. É para a minha ceia ser repleta, a minha festa ser repleta. E nenhum daqueles convidados, eles não quiseram abrir a porta. Quem foram esses convidados? Rejeitadores da palavra, que muito embora com a Bíblia na mão. Nunca foi a vontade perfeita de Deus, veja, voltando aqui. Mas aqui está, entenda isso. Hebreus diz, quando o adorador, nesse caso, quem colocar suas mãos na cabeça do Filho de Deus, e seus pecados são purgados através do poder da santificação de Deus, não há mais desejo de pecar. Não há mais desejo ali de pecar. É esse sentido que eu li e me lembrei nesse sentido. Pensei, meu Deus, mas a natureza está aqui, a natureza está aqui. Mas a natureza está aqui, mas está submissa ao Espírito. Aí me veio a memória, sentido, gostava muito de cerveja. Hoje passo em frente aos bares, nem lembro que existe cerveja ali. Graças a Deus. O poder de santificação de Deus. Não há mais desejo ali de pecar. É ali onde a vida está. Então aquilo faz você um rebento de Jeová. Em outras palavras, você é um pedaço dele. Você é parte dele. Você é parte dele. Irmãos, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Isto é Bíblia. Na escritura que lemos. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, mas um profeta é a palavra dele. É a palavra dele. Na verdade vos digo. Veja, eu fico pensando, né? O Senhor Jesus parece que em outras palavras queria abrir a gente e colocar isso lá dentro do coração. Ele repetia as palavras. Na verdade. O irmão Billy Paul falou em Brasília, quando ele veio aqui, em Goiânia, quando ele veio aqui, ele disse, não podemos mudar nada na mensagem, porque às vezes o profeta falava, se vamos escrever ou ler o que for, do jeito que está na mensagem. Então o Senhor Jesus, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Ali estava o homem humano expressando do que estava dentro dele. Quando Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Há quanto tempo estou convosco, Filipe? Não me tem desconhecido? Quem vê a mim vê o Pai. O Pai que está em mim é quem faz as obras. O Pai não era Jesus, o vaso humano ali. Levanta e anda, faz isso.
Era o Pai. O Pai. Então veja. Na verdade, vou dizer que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, aquele que estava dentro dele ali, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tudo é grátis, irmãos, tudo é grátis. Tudo é grátis. Agora, rejeitar, não tem outro recurso. Não existe outro recurso. Irmãos, eu vou passar bem para frente aqui, parágrafo 132, 133. E depois nós vamos ministrar a ceia. Não, tem mais uma partezinha que eu estou querendo ler. Glórias ao Senhor Jesus. O 115. 115 antes. Ele colocou a lenha nos ombros de Isaac, Abraão, né? Isaac subiu a colina, guiado por Abraão, belo tipo. Seu único filho, levando-o para a colina, o próprio altar no qual ele colocou o seu filho, ele o levou colina acima em suas costas. O próprio altar que Isaac, o próprio altar quer dizer a lenha, que foi formou o altar ali, que ele ia ser sacrificado colina acima. Um tipo de Deus enviando o seu filho Gólgota acima, com uma cruz de madeira em suas costas, a própria cruz na qual ele foi pregado, e onde Deus não poupou o seu próprio filho. Em outras palavras, Abraão, sei que agora temes Deus, vi que você crê, você teme Deus, não faça, só que você humano, demonstrou, Pai das nações, demonstrou fé, demonstrou crer em mim, indiferente às circunstâncias. Só que seu filho é poupado. Agora sei que teme Deus. Só que tem uma coisa, ser humano, eu não vou poupar o meu filho. Mas humano, você mostrou alguma coisa. Você mostrou que creu. Agora, para te salvar, eu não posso poupar o meu. (132) e 133. Agora Deus tem feito tudo, mais do que era seu dever de fazer. Ele enviou o profeta, o sacerdote, ele enviou o seu filho, ele enviou o Espírito Santo. Ele raciocinou, como falei no começo da palavra. Não é fácil ouvir, é fácil expressar e tudo, mas raciocinar. Ele enviou profetas, ele enviou a sua palavra, ele enviou o seu filho, ele enviou o Espírito Santo. E agora nós não tiramos a pedra. Ele fez tudo e agora nós não tiramos a pedra. Eu sei, Senhor, que meu filho, que o meu irmão há de ressuscitar no último dia. Mas Marta, quem que vai estar lá no último dia? Não está aqui agora? Chega beirando o túmulo ali. Podia mandar aquela pedra desaparecer de existência. Pois ele criou a pedra.
todo o globo terrestre. Diz o irmão Brando que isso veio tudo pela palavra dele. Veio a existência. O que era aquela pedra? Para falar, desapareça, sem deixar nenhuma poeirinha. Mas a parte humana tinha que fazer alguma coisa. A parte humana tinha. Agora ele, veja, repetindo aqui. Ele enviou. Agora Deus tem feito tudo mais do que era seu dever de fazer. Ele enviou profeta, sacerdote, ele enviou o seu filho, ele enviou o Espírito Santo. Ele fez tudo, fez até mesmo um juramento por si mesmo de que ele faria estas coisas. E agora a nossa parte humana é um pecado não crer, Uma das rainhas, creio que Elizabeth acho que continua, né, como sacerdócio, lá no sentido, agora essa rainha em sentido político, mas uma delas, na hora de partir, ela, quem dera eu vivesse mais 5 minutos, quem dera, passou da hora. O momento é esse. Não fica esperando. Não é Deus empurrando a coisa de goela abaixo, não. É vir nos ouvidos e descer no coração e nós tirar a pedra. Agora, quando Deus desceu abundantemente e profundamente aqui, veja, quanto mais você obtém de Deus aqui, mais você crerá em Deus. É por isso, irmãos, que lá em Birigui eu expressava isso e expresso para os irmãos aqui, muito embora eu fico num sentido de trabalho, material e coisa, e me sinto em desespero nesse sentido. Mas muitas vezes a gente rompe a circunstância e entra na presença de Deus. Eu vou citar um exemplo quentinho de ontem. Eu tinha que ir no mercado fazer umas compras, fazer coisas, passando da hora de plastificar, tinha que dar jeito naquilo, e coisa, e pelejava, e eu pensei, mas eu quero comprar esses colchãozinhos. Fui numa loja lá que eu sempre passava em frente, chega lá, desativada, e eu pensei, agora fui até que cheguei num lugar lá, consegui comprar esse colchãozinho, passei na casa que vende um tipo loninha, e comprei, pensei, aí passei numa casa onde vende resistência. É um exemplo, irmão, baseado no sentido que creio que Deus está nos dando. E comprei essa resistência, um aparelhinho que a gente plastificou doce muito tempo, aquilo, uma resistência desse tamanho assim, perto do interruptor, e comprei logo 3 metros de resistência, e essa resistência queima, cada vez que queima tinha que tirar um teflon que encapa ela e coisa, emendar e coisa, e de repente queima de novo. Quando eu terminei de essas capas, foi a última resistência, quando coisei lá, queimou, não tem jeito de usar mais ela que está queimada. E o corre, e daí os dois passando da hora de plastificar, tinha que cortar e uma parte plastificar. E eu quando era 9 e pouco da noite, e eu cansado. Pensei, meu Deus, cadê o meu tempo de meditação? Meu Deus? Entrei no quarto lá, onde sempre a gente medita, onde tem uma partilheira de mensagem. Peguei essa mensagem aqui, o irmão Branda falando nesse sentido aqui que acabamos de ler. Que é na página 14, né? Aquela alma, que coisa gostosa, desceu aquela paz, aquela coisa gostosa. Eu pensei, oh, meu Deus, como que Deus é bom desse jeito? A gente não sabia nem que mensagem ia pegar para meditação. E então, irmãos, é uma coisa séria. O pastor Clemar pregou há poucos dias, o que eu achei que foi muito edificante, a gente não ficar preocupado. Os pensamentos vêm para preocupar, não aceita ele.
Entrega a Deus, entrega a Deus. Eu lembro sempre que o pastor Joaquim sempre falava sobre a mãe dele, né? Que a mãe dele dizia, né? Se com Deus eu começo, Deus me ajuda, com Deus eu termino, tudo será fácil. Então a gente tira aqueles pensamentos, aquela preocupação, e pensa nele, Senhor. A gente sente simplesmente a coisa desenrolando automaticamente. É real, irmão, real, experiência própria. Experiência própria. Então, agora quando Deus desce abundantemente, profundamente aqui, veja, quanto mais você obtém de Deus aqui, mais você crerá em Deus. Então é isso que eu ia dizendo. Eu aconselhava as irmãs, os irmãos, a igreja em Birigui, e aconselho, irmãos, a vocês e a mim mesmo. Dê tempo para Deus. Ordenamos o nosso tempo. A circunstância vem para não deixar. Mas aí nós somos valentes, nós somos triunfantes. A gente rasga aquela atmosfera e dá aquele momento com o Espírito Santo. Leitura de mensagem, oração, que coisa gostosa. A gente começa a orar. Parece que o inimigo procura segurar até a gente chegar ali. Aí chega ali e começa, aí a coisa vai ficando gostosa, e a gente sacia aquela vida que está por dentro. Só terminando esse parágrafo aqui, irmão, nós vamos para a Santa Ceia. Agora, quando Deus desce abundantemente e profundamente aqui, veja, quanto mais você obtém de Deus, mais você o crerá em Deus, porque há mais abundância dele. E quanto mais você cultiva isso aqui embaixo, mais você pode crer em Deus. Exatamente como uma criança, quando ela é pequenina, talvez ela não saiba muito sobre isso, mas enquanto ela vai crescendo, ela começa a conhecer mais de Deus, e é aí quando esse Espírito aqui toma a natureza de nosso Pai Celestial, o qual é Deus, como eu tomo a natureza de meu Pai terrestre, de meu antepassado terrestre. Então veja, aquela criancinha, ele não sabe nada, mas conforme ele vai crescendo, ele vai pegando a natureza dos pais, vai pegando aquela natureza. Então assim, nós nascemos pequenininho, nascemos do Espírito, revelação da palavra, aí nós vamos cultivando isso, aí nós vamos crescendo no amor de Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos para a Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Simplesmente dando uma paradinha, como se ele dissesse: igreja minha, você não deu conta. Eu lutei até a morte, mas dei conta. Agora vocês vão comer da minha carne, beber do meu sangue, entendendo perfeitamente que eu lutei até a morte, mas abri o caminho, mas consegui. E vocês, não por vocês, mas por mim. Em outras palavras, ele dizendo: não por vocês, mas por mim, vocês têm vida. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice,
anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Até o pastor Clamar já passou por experiência de, lendo Hebreus, parece que é capítulo 6, até que Deus abriu o entendimento dele nesse sentido. E então aquele que tomou conhecimento da verdade, depois retrocedeu. Então, o irmão Branham ensina que se nós estamos lutando para viver a vida cristã, é o nosso dever tomar a Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, vivendo uma vida alheia e simplesmente tranquilo. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. São João, capítulo 13, versículos 12 em diante. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Senhor Jesus, aqui está, ó Pai Santo, este pão, Senhor, para representar, Senhor, aquele corpo santo, inocente, imaculado, que tomou, Senhor, o nosso lugar no Calvário. Foi dilacerado, Pai, no meu lugar, no lugar da igreja, no lugar de todos nós, Pai. Como o Senhor diz, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe este pão, Pai, para representar aquele corpo, aquela carne que foi dilacerada por nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, aqui está esse vinho, Senhor,
Oh, meu Deus, para representar, Senhor, aquele sangue inocente que foi vertido inocentemente pelo perdão de nossos pecados, Pai. Que o Senhor abençoe esse vinho, Pai, consagre-o para representar aquele sangue. Quando a igreja comer deste pão e beber deste vinho, Senhor Jesus Cristo, que eles estejam comendo da tua carne e bebendo do teu sangue, representados nesses elementos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Hoje mesmo tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear.
Senhor Jesus, estamos agradecidos a Ti, Senhor, por mais esta santa ceia. Meu Deus, mãos divinas, que o Senhor continue, Pai bendito, sustentando essas ovelhas que o Senhor tem nesta cidade, Pai. Guarda, Senhor, cada irmão, cada irmã, Senhor, de tudo que for astúcia do inimigo, Pai. Guarda-os, Pai Santo, de tudo aquilo que for força do mal. Que essa igreja, Pai, por graça e misericórdia, possa continuar, meu Deus, sentindo, Senhor, a Tua presença com eles. No nome do Senhor Jesus Cristo, dê graça, Senhor, para as irmãs, irmãos, continuar a jornada de uma maneira gloriosa. E até o mês que vem, se o Senhor não veio até lá, Pai, que possamos nos reunir em mais uma reunião desta natureza, Senhor. Pedimos que o Senhor seja conosco, meu Deus. Guarda-nos de tudo aquilo que é força do mal. Se tem entrado alguém por essas portas, Senhor, enfermo, que ele, ela, volte curado, Senhor. Se tem entrado alguém aqui, Senhor, tendo algum problema, que ele, ela, Senhor Jesus Cristo, já volta, Senhor, com a solução daquele problema, Pai. E que assim o Senhor dê, Senhor, um mês abençoado, todos os tempos, Pai, mas como é normal, Santa Ceia uma vez por mês, então pedimos que o Senhor dê um mês abençoado às Tuas ovelhas aqui, a igreja, Pai. Programação de evangelismo, Senhor, nesta cidade, região. Senhor Jesus Cristo, esteja nas Tuas mãos, Senhor. E que aconteça, Senhor, não a nossa vontade, mas a Tua perfeita vontade, Pai, nesta cidade e região. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu convido o irmão Edivaldo para dar as palavras finais. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Olhos de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Praise the Lord. Hallelujah. Graças a Deus, que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando o pastor Aparecido Vital, sua família, seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, mais um culto maravilhoso de Santa Ceia. Só nos resta nos despedirmos. Diga ao seu irmão aí, Deus abençoe, vai com Deus. O Senhor leve cada um em paz para os seus lares.